Como Deus muda o seu cérebro? É o seu cérebro. E se o seu cérebro realmente mudasse quando você ora? Agora, cientistas colocaram pessoas dentro de scanners cerebrais enquanto oravam, meditavam e experimentavam o que descrevem como uma conexão com Deus. E o que viram foi muito fascinante. Mas aqui é onde fica ainda mais interessante. Eles não estavam tentando provar que Deus existe. Eles estavam tentando responder a perguntas completamente diferentes. O que acontece dentro do cérebro humano quando uma pessoa busca Deus? E a resposta pode fazer você ver a oração de forma diferente para sempre. Em 2009, o neurocientista Andrew Newberg, o terapeuta Mark Robert Waldman publicaram How God Changes Your Brain. Eles estavam se baseando em pesquisas de imagem cerebral, pesquisas sobre experiências espirituais e estudos de como as pessoas percebem Deus. A pesquisa deles incluía pessoas envolvidas em diferentes formas de prática espiritual, incluindo freiras franciscanas rezando e praticantes budistas meditando. E quando os pesquisadores observaram seus cérebros, o cérebro não estava simplesmente parado sem fazer nada. Diferentes regiões ou partes do cérebro tornaram-se mais ativas. As áreas envolvidas na atenção e concentração mostraram atividades aumentadas durante a meditação e a oração. As áreas envolvidas no nosso senso de orientação e limites entre nós e o mundo exterior mostraram atividades reduzidas durante algumas experiências espirituais. Pense nisso. A pessoa está sentada imóvel, seus olhos podem estar fechados, seu corpo pode estar quase sem se mover, mas por dentro seu cérebro está mudando. E isso leva a uma pergunta ainda maior: será que a maneira como você pensa sobre Deus pode realmente afetar a forma como seu cérebro responde? De acordo com o trabalho de Newberg e Waldman, a resposta parece ser sim. A pesquisa deles sugere que contemplar um Deus amoroso, em vez de uma imagem punitiva ou ameaçadora de Deus, está associado a menor ansiedade e depressão e a maiores sentimentos de segurança, compaixão e amor. Portanto, sua imagem de Deus importa. Se você constantemente imagina Deus como zangado, pode viver com medo. Se você imagina Deus como distante, pode se sentir abandonado. Mas quando você medita em Deus como amoroso, compassivo e presente, sua resposta emocional pode ser muito diferente. E é aí que a história se torna profundamente pessoal. Porque talvez a questão não seja apenas se você acredita em Deus. Talvez outra pergunta seja: em que Deus você acredita? Porque no que você se concentra repetidamente pode moldar a maneira como você pensa, sente e reage. E a outra parte fascinante do trabalho deles, eles exploraram como as pessoas percebem Deus pedindo a adultos que desenhassem como Deus se parece. Os desenhos eram notavelmente diferentes. Algumas pessoas imaginam Deus como uma pessoa, outras imaginavam luz, energia, uma presença ou algo além da forma física. Mas por que isso importa? Porque o Deus que você imagina não é apenas uma ideia que está em algum lugar na sua cabeça. Suas crenças podem influenciar suas emoções, seu comportamento e a maneira como você interpreta o mundo ao seu redor. Mas agora vamos desacelerar por um momento, porque há uma distinção importante. A ciência pode observar mudanças no cérebro durante a oração. Pode observar o padrão de atividade cerebral, pode estudar estresse, atenção, emoção e comportamento, mas a ciência não pode colocar Deus dentro de um scanner. Uma varredura cerebral pode nos mostrar o que está acontecendo no cérebro durante a experiência de Deus de alguém, mas não pode provar ou refutar o próprio Deus. E essas são as distinções. E essas distinções importam, porque o cristianismo nunca foi construído sobre a afirmação de que um scanner cerebral provaria a existência de Deus. A fé vai além do que um instrumento pode medir. E ainda assim, não é fascinante que o cérebro humano pareça capaz de uma experiência espiritual profunda? Buscamos significado, buscamos propósito, buscamos conexão. Nós até buscamos algo maior do que nós mesmos.